história tem que ser reescrita, porque nós contamos a história como a vitória dos aliados, né? Quando a gente comemora. Nós, Brasil, fez parte dos aliados. Agora, se for computar quem venceu a Segunda Guerra Mundial, em termos de território, de ascensão política, de proposta política para o mundo, foi a União Soviética, essa que é a verdade. O alastro do comunismo durante a guerra, e que depois gerou a Guerra Fria, foi muito grande. Então, acho que os dois lados continuam, cada um celebrando a vitória contra o nazismo, né? Isso é um ponto pacífico. O comunismo, como representado pela União Soviética, não é nada diferente do fascismo e do nazismo, nada diferente. E agora a gente está vendo o Putin querendo resgatar a União Soviética geopoliticamente, voltar atrás numa visão de hegemonia regional. E o que eu vejo com relação a isso? O Lula se posicionando para esse lado, ele está criando um antagonismo muito grande. Por quê? Nunca foi tradição do país Brasil apoiar esse eixo, né? Até o lado fascista o Brasil já apoiou com Vargas, né? Já caiu para o lado fascista durante Mussolini, época que tinha Salazar e tinha Franco no comando da Península Ibérica. Então você tinha ali uma aliança fascista na Europa. E o Brasil caiu para esse lado. Agora, nunca para o lado comunista, né, do ponto de vista aqui, de distinção política e de aliança com o país que é na fronteira com a Ásia. Mas Putin hoje representa, junto com Xi Jinping, um antagonismo a tudo que o Ocidente quer. E lembrando, ele foi agente da KGB durante muito tempo, então ele entende o que está acontecendo no Ocidente. Muito disso foi protagonizado pela KGB, que ele liderou, e em termos de subversão política, em termos de ações sociais que desmobilizam e descredenciam os estados ocidentais. Então o Lula se colocando junto da comemoração do dia, no dia em que a Rússia celebra, eu acho que é um grande erro geopolítico. Grande erro, mesmo se você for de esquerda. A gente já tem uma posição ideológica bem nítida anti-esquerda. Agora, vamos falar para o pessoal da esquerda. Se você é esquerdista e vê o Lula se posicionando agora com o Putin, o que significa isso? É uma precarização, né, ou seja, uma fragilização do Brasil. Porque tudo que o Brasil precisava fazer para fazer essa mudança, estou saindo do eixo ocidental, estou indo para o eixo agora anti-ocidental, né? Estou preparado para isso? As consequências que podem vir, os desdobramentos que podem vir, não só as sanções econômicas, sanções tecnológicas, sanções de visto para todo o país, além das interferências, aí uma série de ações que possam vir contra o Brasil, contra políticos, contra cidadão brasileiro. Então, o que o Lula está fazendo? Ele está fazendo essa movimentação política achando que o resto vai acontecer, que o dever de casa institucional do Brasil vai ser feito, que nós, de repente, vamos ter uma alta tecnologia para poder se defender de qualquer ataque de hacker nos nossos sistemas, que nós vamos ter aí um corpo diplomático qualificado para fazer aí uma mediação quando a gente faz essa mudança, que nós temos uma economia forte bastante para aguentar qualquer embargo econômico. Então você veja, nós não fizemos dever de casa nenhum. Então eu estou falando aqui como se eu estivesse querendo ajudar o Lula aqui no seu reposicionamento. Então o que ele está fazendo é aquela coisa, eu não fiz o dever de casa, mas eu vou entrar para o clube daqueles que tiveram boa nota. É isso, ele está fazendo isso, ele está fazendo uma movimentação política sem ter feito toda a retaguarda. E eu acho que isso só vai fragilizar nós, porque ele e o governo dele e aqueles que estão apoiando o governo dele, quando apertar essa conta, e se apertar, e quando apertar, o Ocidente vir pressionar e falar, Brasil, você não pode ficar contra o Ocidente, porque se você ficar contra o Ocidente, você é grande e importante demais para você ficar contra o Ocidente. Não podemos deixar você ir para esse outro lado, né? Então, quando apertar essa conta, ele tem para onde escapar. Ele tem para onde fugir. Então, a Rússia, para ele, é a Argentina para o Hitler. Então,
É mais ou menos por aí que eu estou pensando. Então, é uma grande responsabilidade geopolítica que ele está fazendo. Isso vai fragilizar tudo no Brasil, vai fragilizar financiamentos, créditos que a gente pode obter, expansão de acordos internacionais com o Ocidente, qualquer país do Ocidente, não é só Estados Unidos. Então, eu acho que isso é errado. Para quê? A grande razão é isso. Para quê? E o contraponto é o seguinte: ele deveria estar aqui porque os Estados Unidos estão na iminência de declarar o Brasil um narco-estado. Exatamente porque nós não consideramos o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, narcotraficantes. Então, assim, o que ele está fazendo? Fora que já estamos sinalizando que vamos abraçar membros de grupos terroristas do Oriente Médio, vamos ter aqui um país que está dando praticamente salvo-conduto para esses grupos terroristas internacionais. Então, assim, é botar o Brasil no epicentro das ações do Ocidente para se protegerem. E isso não é bom.